Deputado Eduardo Bolsonaro, obrigada por abrir sua agenda e falar conosco do SBT nessa que é a primeira entrevista concedida a uma rede de TV aberta do Brasil aqui nos Estados Unidos. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, sempre bom falar com a imprensa respeitável como a SBT. Obrigada. É a segunda vez que nós nos encontramos às margens da CPAC, que é a convenção conservadora aqui dos Estados Unidos, e aconteceu nesse fim de semana aqui na Flórida, a CPAC Latina. O senhor discursou no primeiro dia e é a primeira vez que essa CPAC Latina acontece, né? Que é a junção de lideranças políticas e também do universo financeiro de Wall Street. Como esses dois universos, político e financeiro, sob a perspectiva latina, se conectam aqui nos Estados Unidos? O evento foi organizado pelo Tony Delgado, que é o líder do Latino Wall Street, é uma escola de educação financeira. E ele percebeu que existe muita relação entre a política, as decisões políticas, o Ministério da Economia, a presidência e Congresso, que isso sempre está impactando no mercado, no posicionamento, nas compras de ações e etc. Então ele teve a ideia de fazer essa união. Como ele é latino, ele fez então essa versão latina do CPAC. E os Estados Unidos, por ser uma terra, né, onde é o farol da democracia, acaba recebendo muito latinos aqui que vêm descontentes com o seu país. Seja por questão de segurança, seja por falta de oportunidade de trabalho, né, ou até revoltados com a corrupção, e vêm para cá para construir, né, um país, uma terra onde ele possa ter uma dignidade, um conforto melhor para sua família. Então os latinos aqui estão muito concentrados, principalmente na Flórida, cubanos, pessoas de El Salvador, Nicarágua, Brasil, Colômbia. Então acabou sendo o local perfeito para essa audiência. Nesse seu discurso na CPAC Latina, aqui na Flórida, no primeiro dia do evento, o senhor falou da guerra do judiciário no Brasil, que, segundo suas palavras, o judiciário no Brasil tem mirado lideranças conservadoras de uma forma não correta. Sob a sua perspectiva, o que não está correto nas decisões do judiciário brasileiro, o que o senhor expressou no palco? Na verdade, o meu direcionamento sempre tem o foco do Alexandre de Moraes, né? Não necessariamente todo o judiciário brasileiro, porque se a gente for generalizar, a classe política é a primeira a realmente a merecer críticas, né? Mas o Alexandre de Moraes ele tem destoado e tem cometido flagrantes ilegalidades e inconstitucionalidades. Né? Por exemplo, você vai correr politicamente para condenar o Jair Bolsonaro, porque ano que vem, ano de eleição, e ele não quer fazê-lo ano que vem, isso é uma afronta, né, a qualquer tipo de procedimento padrão de devido processo legal. Quando você processa pessoas comuns que não têm foro privilegiado na Suprema Corte, isso também é uma outra violação. Então existe uma série de violações. Quando você pega o juiz que se diz vítima, né, onde o juiz que faz a inquisição de pessoas que fazem delação premiada, como o caso de Cid, algo expressamente proibido em legislação federal. Tudo isso daí contribui para esse tipo de crítica. Na defesa dele, ele fala que são ataques, mas na verdade, né, são apenas críticas. E finalizo, né, lembrando as matérias do jornalista Glenn Greenwald, onde ele conseguiu o WhatsApp do entorno de Moraes e juízes conversaram dizendo que o Moraes quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Essa é a pessoa que está abrindo investigações até hoje contra mim, devido à minha atividade aqui nos Estados Unidos, que eles próprios disseram 2 meses atrás que era uma atividade legal. Citando então esse novo processo que o senhor mesmo citou agora, né, que foi aberto recentemente, acolhendo o pedido da PGR, a Procuradoria-Geral da República, a acusação afirma que com esses discursos aqui no exterior, aqui nos Estados Unidos, o senhor estaria, é o que diz a acusação, interferindo no processo, no andamento de um outro processo que investiga o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Como o senhor rebate essa afirmação? Eles tentam me descredibilizar primeiro, dizendo que a minha ação aqui é uma ação totalmente pessoal para salvar o meu pai, Jair Bolsonaro. Mentira. O Jair Bolsonaro nunca esteve na mesa das conversas que a gente tem aqui, seja na Casa Branca, seja no Congresso. É óbvio que a gente deseja uma anistia, porque isso daí significa o fim da perseguição política no Brasil. Existem diversos parlamentares que têm inquérito dentro do STF, parlamentares que são cotados, inclusive, para ganhar eleições, lideram disputas para a eleição de senador ano que vem, por exemplo, o Felipe Barros no Paraná. Então essa é que é a minha crítica. E não existe um ataque à soberania brasileira. As sanções são instrumentos legais à disposição dos Estados Unidos.
e que são aplicadas tradicionalmente a países considerados ditaduras. Venezuela, Irã, Cuba, Nicarágua. É que o Brasil cada vez mais está indo por este caminho ditatorial, onde é criminalizado fazer oposição. Não dá para encarar isso daí como uma democracia normal. Como o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 deveria ser investigado? Sim. Olha, como todas as manifestações da esquerda antigamente foram investigadas. Eu já vi policial legislativo tomar flechada na perna. Essas pessoas não foram sequer detidas. Eu já vi manifestações do MST onde 30 policiais militares foram feridos, dentre eles mulheres, pessoas que tiveram que tomar ponto na cabeça, traumatismo craniano. Ninguém foi para a cadeia. O 8 de janeiro, em que pese lamentável, triste, pode-se dizer até repugnante, foi um quebra-quebra de portas, mesas, não saiu ninguém ferido, não teve um tiro, não teve uma arma apreendida e ainda assim essas pessoas são acusadas de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, formação de quadrilha armada, porque eles dizem que haviam militares ali da reserva que têm arma, mas as armas ficam em casa, ninguém puxou um fuzil, não teve apoio da polícia, não teve apoio do exército. Se você for num país que realmente vive uma ditadura e falar para eles, começar a descrever o 8 de janeiro e dizer para eles que isso foi uma tentativa de golpe, eles vão dar risada na nossa cara. Porque isso daí todo mundo sabe que, no máximo, é um crime impossível. O que no direito brasileiro penal não dá sequer cadeia. Coincidentemente, a gravação dessa nossa entrevista no domingo, 29 de junho, acontece no Brasil uma manifestação na Paulista, em São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro está lá. Algumas pessoas preocupadas com o estado de saúde dele. O senhor conversou com o seu pai antes dessa manifestação? Eu converso Está de alguma forma preocupado com Estou preocupado com o julgamento dele, a saúde nem tanto, né? Ele tem o apelido de cavalo, foi 17 anos atleta do Exército, 01 de turma dele da ESEFEX, na Escola de Educação Física, lá na Praia da Urca, na Praia Vermelha. E então a saúde dele, é claro, já tem 70 anos, não é nenhum garoto, mas não é o que mais me preocupa, sendo bem sincero. Tem muito mais preocupação com o ativismo judicial, que pretende jogar na cadeia um presidente que não teve nenhum enriquecimento ilícito, não causou nenhum dano ao contribuinte, muito pelo contrário, sai pelas ruas, ele é amado, enquanto o atual ocupante da cadeira presidencial jamais fez sequer uma demonstração pública de poder popular, né, a não ser alguns pequenos eventos regados, né, à sua militância, todos sabem como. Então o que me preocupa muito mais é essa injustiça, porque, Patrícia, no final das contas, eles querem enterrar o nosso movimento. Esse é o alvo do Alexandre de Moraes. Porque se Bolsonaro cair, vai cair toda a direita. Haverá uma disputa por uma nova liderança. Não haverá um apoio recíproco de lado a lado, sem uma liderança, para os nossos candidatos ao Senado no ano que vem. Então, essa é a grande tacada do Alexandre de Moraes. E isso daí vai abrir espaço para uma terceira via. Uma pessoa que faça, de repente, uma direita permitida, uma pessoa que venha a negociar tudo com o STF, enfim. A existência dos três poderes, trazendo um comparativo aqui para os Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos definiu na última sexta-feira que instâncias inferiores não devem interferir em ordens executivas. E a juíza, na descrição do voto aqui da Suprema Corte, afirmou que, se assim fosse, o Judiciário estaria definindo normas para o Executivo. Isso para contextualizar um exemplo aqui dos Estados Unidos que envolve Judiciário e Executivo. Essa discussão dos três poderes, o senhor vê alguma relação dessa discussão aqui e também no nosso país? É exatamente a mesma discussão. As estratégias para se barrar governos que não são de esquerda são exatamente as mesmas. Mas por que a divisão de esquerda e direita? Porque a esquerda ela é muito bem organizada no mundo inteiro. Você vê só, o Biden não teve esses problemas com juízes. Você não viu um juiz de primeira instância dando uma ordem e uma grande discussão nos Estados Unidos se essa ordem deveria ou não ser seguida. E olha que o Biden passou aqui durante um bom tempo também uma pandemia, tiveram diversas obrigações que hoje se mostram ineficazes, uso de máscara, etc., obrigação de vacinar-se. Isso daí não era um problema com o Biden. Mas é um problema com Trump, é um problema com Bolsonaro. Nayib Bukele, na sua primeira chamada, foi numa entrevista, ele publicizou a primeira chamada telefônica com o Javier Milei, recém-presidente eleito da Argentina. E ele disse que o maior desafio do Milei vai ter que ser vencer essas pessoas que querem bloqueá-lo. O Bukele só se transformou no Bukele e conseguiu dar um jeito na segurança pública de El Salvador no meio do mandato presidencial dele, quando ocorreram as eleições para o Congresso. O Congresso foi renovado,
com uma maioria esmagadora a favor do Bukele. E qual foi a primeira coisa que ele teve que fazer? O impeachment dos 5 ministros da Sala de Justiça, o equivalente ao nosso STF no Brasil, e o Procurador-Geral da República. E só depois disso o Bukele conseguiu fazer as reformas legislativas que transformaram El Salvador do país mais violento do mundo para um país mais seguro do que o Canadá hoje em dia. Então é aí que anda esse problema. E a esquerda nunca reclama. Por quê? Porque a esquerda ela se beneficia de tudo isso. Ela se beneficia desse jogo de ativismo judicial, né, no tapetão, porque eles se protegem, porque esse é o mecanismo que fez eles chegarem ao poder. É o mecanismo que tirou Lula da cadeia e em 2 anos transformou ele em presidente da República. É o mecanismo que fui obrigado a deletar posts durante a campanha de 2022 relacionando Lula a Nicolás Maduro. É o mecanismo que proibiu de eu fazer uma campanha mostrando a verdade sobre o Lula. Já que o senhor citou posts, né, a questão do que é escrito nas redes sociais, como Estados Unidos e Brasil lidam com essa questão do conteúdo nas redes sociais. Há aqui nos Estados Unidos vários projetos de lei que estão parados no Congresso numa tentativa de se estabelecer regras para o conteúdo das redes sociais. Não é preciso ter, deputado, regras para o que é postado em redes sociais? Não é preciso definir isso, um universo tão novo? Não é necessário? Porque a gente já tem... Independentemente do país. É que nós já temos mecanismos para fazer isso. Qual é a diferença de eu numa praça pública cometer um crime contra a honra, cometer um crime contra a honra escrevendo uma carta ou numa postagem? Pouco importa o meio que você utilize. Quem se sente ofendido já tem como ir à justiça e acessar isso daí. Eu não vejo motivo para fazer uma nova regulamentação, porque, na verdade, por trás dessa nova regulamentação está a censura. Veja só, o STF acabou de atropelar o Congresso mais uma vez, porque o Congresso já rechaçou votar essa matéria, e isto é uma decisão. Então o Congresso foi desrespeitado, não existe harmonia entre os poderes, porque nós barramos a análise do projeto 2630, que regulamentaria as redes sociais, e o STF regulamentou. Dentre os vários itens em que haverá onde será obrigado a rede social a deletar o post, mesmo sem autorização judicial, porque caso contrário será multada a rede social, dentre os vários pontos, você tem ali a violência com relação à sexualidade e violência de gênero. Ora, se eu enxergo um homem vestido de mulher, eu não posso chamar de homem. Se eu chamar de mulher e aquilo ela se sentir ofendida, você não vai poder falar nada. Como é que vai ficar o âmbito das piadas? Vai passar a ser regra no Brasil o que aconteceu com o Léo Lins. Ou você acha que o humorista vai ficar confortável de fazer uma piada dessa e vai entrar o movimento LGBT alguma coisa lá e vai processar a pessoa, vai ser multada, vai ter que deletar o post? Não é o Brasil que eu quero. Em relação a o que disse, ou que definiu o Departamento de Estado, acredito que foi em abril, o Departamento de Estado aqui dos Estados Unidos anunciou uma política de restrição de vistos a estrangeiros e lideranças de outros países que atuem de forma a censurar americanos ou empresas americanas. Não houve naquela publicação, nessa determinação do Departamento de Estado, citação a nenhum nome de pessoa específica ou ao país. O senhor vê uma relação da decisão que foi tomada pelo Departamento de Estado com a realidade brasileira? Com certeza, né? Você pode ver. Mas a decisão foi estimulada pelo que acontece no Brasil? Com certeza. O Brasil é um laboratório para essas ideias de censura e causa uma grande preocupação. Nós já tivemos, inclusive, né, cidadãos americanos que tiveram expedidos mandados de prisão contra eles. Alexandre de Moraes expediu mandado de prisão contra a Flávia Cordeiro, por exemplo, né, para não citar o caso de Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, dentre outros jornalistas, ou a juíza Ludmila Lins Grilo. Mas nesse caso, por exemplo, uma cidadã americana fez um tweet aqui dos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes não gostou, expediu mandado de prisão contra ela. Os Estados Unidos têm que sancionar o Alexandre de Moraes para se proteger, para evitar que esse vírus venha para cá. Pergunta a você, no Brasil, se uma pessoa acessar a Truth Social, ela não vê os vídeos. Porque os servidores da Truth Social utilizam servidores da Rumble, e a Rumble não pode estar no Brasil, está bloqueada. Se você estiver aí vendo o perfil, por exemplo, de um blog argentino, né, uma mídia argentina, que eu dei entrevista aqui no SPEC Latino, está fazendo a cobertura do evento, lá Direito Diário, no Brasil você não consegue ver, você precisa de um VPN. E graças a Deus que o Moraes não fez, igual ele fez no tempo do X, para finalizar, quando ele expulsou o X, onde ele falou que quem utilizasse VPN para ver as postagens do X incorreria em multa
Olha que absurdo, nem poder usar VPN você vai poder. Então, não dá para dizer que isso daí é uma democracia. O senhor mesmo fala aqui na entrevista e no palco da CIPAC Latina, falou, né, sobre o que o senhor entende, a necessidade de sancionar o juiz brasileiro. A preocupação e a acusação que vem do Brasil é justamente ao fazer essas afirmações e esses contatos aqui, o senhor estaria atuando de forma a impedir um processo que está em julgamento no Brasil, agir contra os interesses do Brasil. O senhor não vê dessa forma? Não, eu nunca pedi liberdade ao Jair Bolsonaro. O que eu faço, na verdade, é algo muito mais suave do que a esquerda sempre fez. A esquerda foi para a AIA, Tribunal Penal Internacional, pedir a prisão de Jair Bolsonaro, chamando ele de genocida. Por que a atividade da esquerda é legal e a minha aqui nos Estados Unidos é ilegal? Inclusive, isso aí demonstra que o poder, né, das instituições americanas é muito maior do que qualquer organismo multilateral. O senhor acredita que o fato do Elon Musk, já que a gente citou aqui redes sociais, ele que é o dono do X, o antigo Twitter, o fato dele não estar mais oficialmente no governo de Donald Trump, isso afeta ou muda o andamento dos processos das big techs ou das empresas, não só ligadas a ele, que tem relação com o Brasil? Não, porque isso tudo está acontecendo não fruto de uma ação específica do Elon Musk. Né? Inclusive, o Elon Musk está sob investigação no Brasil, acredite se quiser. O Elon Musk está no inquérito das fake news no Brasil. E o Alexandre de Moraes já deu um recado, foi noticiado pela imprensa, de que ele sabe que ele vai ficar no STF até 2043. E o governo Donald Trump dura 4 anos. É dizer, ele está esperando a oportunidade para ultrapassar o governo Trump, quem sabe com uma nova administração de esquerda do Partido Democrata, ele fazer uma associação e utilizar os seus inquéritos brasileiros para perseguir Trump, né, Jason Miller, Elon Musk e várias outras autoridades do governo norte-americano. Eu espero que as as instituições norte-americanas estejam cientes disso, porque certamente isso vai ocorrer. Está ocorrendo com a gente aqui. Se nada for feito, vai ocorrer com eles no futuro também, se esse cenário se configurar. O senhor chegou a encontrar o Elon Musk em algum momento, enquanto ele eu estava prefiro, no governo? Patrícia, qualquer coisa que eu fale Sim, pode envolver outras pessoas. Eu agradeço a pergunta, né? Não estou me esquivando dela, mas eu estou falando que por razões óbvias, por a gente não viver uma democracia saudável, nós não podemos nos permitir publicizar determinados contatos que nós tenhamos ou não tenhamos. Dou como exemplo o deputado Gustavo Gaia, que não coincidentemente, depois de dizer que estava falando com Elon Musk pelo telefone celular, 1 ou 2 semanas depois a Polícia Federal deu uma batida na casa do deputado e apreendeu o seu celular. O senhor está aqui nos Estados Unidos licenciado, uma licença não remunerada? Sim. Com recursos pessoais? Sim. Ou de família? Como o senhor lida com notícias e críticas que vêm por conta do senhor estar aqui licenciado com recursos pessoais e não no papel de deputado? Na verdade, você faz política muito mais fora da atividade cartorária de Brasília. Né? Eu sou a prova viva de que o título de deputado, ele obviamente é interessante, pode te dar uma moral, mas as relações pessoais que a gente faz, e a gente só faz elas, né, in loco, elas são mais importantes por vezes do que os meros, com todo respeito, porque eu já fiz várias vezes, né, projetos de lei que tem uma dificuldade muito grande de ser aprovado e etc. Então, quando eu vim para cá, dei uma satisfação ao meu eleitorado, porque sou funcionário público, sou escravo da vontade daqueles que eu represento, mas eu tive um apoio muito grande deles e eles conseguiram perceber que a atividade que eu estou prestando aqui, ela é muito mais essencial do que a atividade que eu estava prestando lá na Câmara dos Deputados do Brasil. Então, inclusive, recebo pessoas oferecendo doações de Pix, eu recuso, né, porque eu consigo me sustentar aqui com o que eu tenho hoje em dia, agradeço, e a prova de que eles continuam me apoiando é que eu não paro de aumentar seguidores nas redes sociais. Acabei de romper a barreira de 6,3 milhões de seguidores no Instagram, por exemplo. Esse licenciamento da Câmara tem um prazo? Até final de julho eu tenho que retornar ao trabalho. O que vai fazer? Quais são os Eu ainda não tomei essa decisão. Pode falar? Sim. Não, eu posso falar aqui em primeira mão para vocês. Né? Eu ainda não tenho uma decisão tomada com relação a isso, até porque eu tenho que conversar com a minha esposa, isso passa pela família, passa por outros fatores.
mas é muito provável de que eu não consiga retornar ao Brasil a tempo. Eu acredito muito que a gente vai conseguir sancionar o Alexandre de Moraes, essa sanção já deveria ter saído. Tem algo que o senhor possa dizer para ter essa certeza? Em duas oportunidades, eu posso falar, em duas oportunidades a sanção dele já teve data marcada para sair. E só não ocorreram devido a instabilidades políticas. A última delas foi o bombardeio de Israel ao Irã, e isso daí tomou a atenção de toda a Casa Branca, senão Moraes já estaria sancionado. Isso daí, primeira mão aí para o SBT. O senhor disse então que não sabe ainda exatamente em que situação vai permanecer nos Estados Unidos. Não, aí tem toda a questão migratória, de visto e etc., mas isso também tá bem encaminhado, não me preocupa. Numa entrevista recente a uma revista brasileira, o senhor sinalou que tem intenção de concorrer à presidência em 2026. É um plano ou já é uma decisão tomada? Eu nunca fiz campanha, eu nunca falei abertamente sobre isso, mas fiquei muito feliz quando saiu meu nome lá no Paraná Pesquisas, empatado com o Lula na margem de erro, e também agora, mais recentemente, na pesquisa da Futura, botando 4 ou 5 pontos à frente do Lula no eventual segundo turno. Isso demonstra que o nome Bolsonaro segue firme e forte, que o Jair Bolsonaro tem a sua liderança preservada, ele, para mim, tem que ser o candidato à presidência, não tem motivo para que não seja, né? Essa decisão esdrúxula do Tribunal Superior Eleitoral em tempo recorde, tornando-o inelegível por 8 anos, porque se encontrou com embaixadores e criticou a urna eletrônica, e porque fez um discurso para cerca de 1 milhão de pessoas sem utilizar recurso público, isso daqui é uma afronta à democracia. Isso é tirar no tapetão aquele opositor que vai ganhar do Lula. Mas não havendo essa possibilidade, o senhor é o nome. Eu coloco meu nome à disposição, se o presidente Jair Bolsonaro entender pertinente. O senhor já teve essa conversa? Ele não bate o martelo. Eu acho que ele está muito certo, o presidente Bolsonaro. Enquanto tiver a possibilidade dele reverter tudo isso e lançar-se à presidência da República, ele de fato não tem que passar o bastão para outro. Porque não faz sentido, você imagina, ele hoje chega, apoia uma pessoa, daqui a pouco o cenário muda, ele pode concorrer, aí ele vai ter que tirar o apoio, mas já fez compromissos, então essa instabilidade não permite a ele fazer esse tipo de conduta. E eu tenho muita fé que ele vai conseguir sair candidato. Porque caso seja o senhor o nome, como seria essa campanha estando aqui nos Estados Unidos? É que para eu ser o nome, a gente tem que sancionar o Alexandre de Moraes, para que eu tenha o conforto de retornar ao Brasil sem sofrer nenhuma retaliação, né? Não cabe aqui, da noite para o dia, me condenar a 12 anos de cadeia por causa da minha atividade, que 2 meses atrás ele disse que era legal, né? Então, tudo passa por isso, mas eu acho que a gente, no momento correto, tudo ao tempo de Deus, a gente vai conseguir ter um cenário mais claro de como é que será essa corrida de 2026. Como o senhor vê o Brasil hoje no cenário internacional? O senhor que já está aqui há algum tempo em relação à economia e também tema imigração, que foi tratado na CPAC Latino aqui e que impacta os países da América do Sul e América Central. Sim, com certeza. Com relação ao tema migratório, né, nós somos estrangeiros, né? Cabe aos Estados Unidos fazer a regulamentação, a legislação pertinente do país. E havia uma crítica muito grande devido à maciça imigração ilegal, que inclusive estava aumentando os índices de criminalidade nos Estados Unidos. Então o que eu vejo é o Trump querendo consertar esse tipo de coisa. O senhor vê como uma decisão acertada? Eu vejo que é uma política interna deles. Eu não fico confortável para ficar comentando, dizendo se é certo ou se é errado, porque diz muito respeito a eles. Agora, é claro, morando aqui nos Estados Unidos, eu agradeço quando ele manda os criminosos do Trem da Arágua, ou quem sabe futuramente até do PCC, para as prisões do Nayib Bukele em El Salvador. Eu fico muito mais feliz, porque são estupradores, são criminosos. Esse tipo de pessoa, de fato, tem que ser realmente deportada, extraditada e etc. Mas retornando à sua primeira pergunta, né, do Brasil, basta você tirar o termômetro para assistir da reunião dos BRICS, né, onde são os países historicamente aliados do Lula. Nem Putin, nem Xi Jinping se disponibilizaram para ir ao Brasil. E cada vez mais que o Lula se coloca a favor de grupos terroristas, ele torna mais pequeno, né? Torna o Brasil cada vez mais um anão diplomático. É que sobre Putin também recai a condenação de um tribunal e ele pode ser detido e não há essa... O Maduro foi recebido na posse do Lula aqui no Brasil, né? Então, o desprestígio com o Lula ele acaba sendo notório quando o Putin, talvez por receio disso daí, né, não queira vir ao Brasil. Mas o Brasil não tem mais espaço em lugar nenhum no mundo. O Lula quer ser mediador tomando partido de terroristas. Ninguém vai levar isso daí a sério. Ele recebe navios do Irã de guerra sancionados pelos Estados Unidos, navios que já foram acusados de tráfico de terroristas.
Meu Deus do céu, né? Que país que é esse? É um país que, né, o pessoal que aceitou o César Battisti ficar aqui no Brasil e diz que o pessoal do 8 de janeiro são perigosos terroristas. É o país que mandou um avião da FAB pegar a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção, e trazê-la para o Brasil, mas se nega a trazer o corpo da brasileira inocente que morreu, né, infelizmente, lá na Indonésia, trazer o corpo para cá. Mas o corpo será trazido, né? Mas não pelo avião da FAB, né? A família vai ter que pagar. Por que uma condenada por corrupção peruana tem mais direitos do que uma família de um pagador de impostos brasileiro? É a pergunta que eu faço ao Mauro Vieira, ao Celso Amorim, ao Lula. Não tem cabimento disso. Você tem que dar o exemplo. Você está na presidência da República. Com o Bolsonaro, ele ficava nas embaixadas, ele ficava no hotel de trânsito do Exército. O Lula com a gente já fica nos hotéis mais caros do mundo. Isso não tem cabimento. Imagina um cidadão lá com dificuldade para comprar um café quase a R$100, né? Vai no mercado, vê o arroz e o feijão explodindo. Aí ele olha o Lula, tá no hotel 5 estrelas, tá dando recorde de lei, acho que foram 16 bi ano passado, para a Lei Rouanet, para artista ficar indo sambar e receber prêmiozinho internacional. Esse não é o país que a gente quer. Deputado, a polarização política é a realidade no nosso Brasil, aqui nos Estados Unidos. O senhor vê, a médio prazo ou a curto prazo, a possibilidade de esquerda e direita conviverem de uma forma construtiva e mais harmônica? Olha, eu vejo que o Lula, ele não é líder da esquerda. Mas aí eu não me refiro a nenhuma liderança, deputado, eu me refiro a visões políticas, né, de direita ou esquerda, não sem personalizar. É porque dentro da esquerda... Eu não estou personalizando, se é possível. Não, mas, por exemplo, tem a direita e tem a esquerda. Você disse acertadamente que existe uma polarização. Sim. Mas eu vi semana passada o Lula processando o Ciro Gomes devido a uma crítica que o Ciro Gomes fez aos banqueiros. O Ciro Gomes ele é tido como uma pessoa de esquerda. Porém, é isso que eu estou desconstruindo nesse raciocínio. Eu estou falando que existem pessoas que até que sejam identificadas com o espectro de esquerda, dá para conversar. Eu tenho certeza que se eu sentar para conversar com Ciro Gomes, com Rui Costa Pimenta do PCO, até com umas alas do PDT mais ligadas a Leonel Brizola do passado, né, o pioneiro do voto impresso, né, das críticas à informatização de uma eleição, eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar a um denominador comum em algumas pautas. Mas o ideal para o melhor do país não seria sentar com todos? Não, eu não tenho como sentar com o pessoal do PSOL que deu a facada na barriga do meu pai, me desculpa. Essas pessoas querem nos ver assassinadas. É o tipo de pessoa que está por aí assassinando seus opositores. É a mesma coisa dizer, vai sentar com o pessoal que, enfim, é ligado lá ao PCC, que entra na favela sem trocar tiro, e não tem como você ter, porque aí é um princípio, é uma questão de valores. É o mínimo, é o básico que você tem para conversar com alguém. Não tem como conversar com alguém que quer me assassinar. O PSOL é isso. O PSOL prega a revolução. Então, em alguns setores da esquerda, dá até para você chegar a um denominador comum, por exemplo, nessa parte de liberdade de expressão. E aí fica o nosso convite para que ocorra essa união. Quem sabe até para distensionar essa polarização. Mas eu acredito, né, o que eu vejo é que essa polarização é fruto de uma mudança de estratégia dentro da esquerda radical que não permite mais o debate. Você fala que é contra cotas raciais nas universidades ou em concursos públicos, eles falam que você é racista. Eles não sentam para conversar. Você fala qualquer coisa, eles falam que você é nazista. Eles chamam até Israel, né, o Benjamin Netanyahu, de nazista. Então, não existe lógica nisso. Né, toda hora tentando fazer uma semiótica, tentando nos rotular do que há de pior no mundo, mas a gente já passou dessa fase. As pessoas entenderam que isso daí é estratégia de militância política, tanto que elegeram Jair Messias Bolsonaro em 2018. Deputado, muito obrigada pelo tempo. Eu prometi que seria 20 minutos e acabamos nos excedendo um pouco. Não tem problema, sempre a satisfação falar com vocês. Eduardo Bolsonaro, muito obrigada. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho, né, e parabéns ao SBT por permitir, né, uma conversa franca, aberta, sem perguntas combinadas ou tapinha nas costas e perguntas inteligentes. Parabéns, Patrícia. Obrigada. Queridos amigos e seguidores, venho aqui com um pedido especial. Nosso canal foi desmonetizado. Se vocês gostam do que fazemos e acreditam no nosso trabalho, considere nos apoiar a partir de R$1 neste QR Code via Pix, ou adquira algum produto de nossa loja. Cada pequeno gesto de apoio faz uma diferença enorme. Nosso conteúdo é de graça e sempre será. Nos apoie. Muito obrigado!